O evangelho deste 3 de fevereiro de 2019 mostra que Jesus toma uma postura revolucionária, radical, e por isso é expulso da cidade e da sinagoga onde se reunia com seus familiares e amigos do mesmo povoado. Curta aqui o nosso canal, os nossos vídeos, ative o sininho para receber as novidades, comente com civilidade, porque do contrário, seus comentários não serão publicados, compartilhe os vídeos e visite o cartasproféticas.org/colabore e dê o seu reforço para essa educação cidadã que todos nós merecemos ter na análise dos fatos com um pano de fundo de justiça ética para a humanidade. O Evangelho do quarto domingo do tempo comum de Lucas, capítulo 4, principiando pelo versículo 21 até o versículo 30, apresenta Jesus lendo o Evangelho, digo melhor, o profeta Isaías, capítulo 61, os primeiros versículos, aplicando a si aquilo que o profeta falara sobre o Messias, que o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar aos pobres e para abrir as cadeias dos presos, abrir os olhos dos que não veem, a fim de curar os coxos, e assim por diante. Todos aqueles nas condições de desprezo e de pobreza na sociedade discriminatória, na sociedade de classes, na sociedade em que os dominadores são cruéis com aqueles que trabalham para eles, para aqueles que são dominados, que são pobres. Então, agora, Jesus, neste Evangelho de 3 de fevereiro, é apresentado como aquele que diz que o Evangelho se cumpre, que isso que se ouviu, que as pessoas acabaram de ouvir do livro de Isaías, se cumpre nele. E se cumpre a partir daquele momento. E o que Jesus diz? Jesus, que era muito, antes de ele falar, o Evangelho mostra que ele era muito querido, muito amado pelo povo. Era muito famoso. Mas lá pelas tantas, quando ele disse algumas coisas, as pessoas perguntaram: mas não é este o filho de José? E logo a frase popular: sem dúvida, lembrou Jesus, vós repetireis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum. E aí ele lembra o outro ditado, que o profeta não faz milagre em sua própria casa. E Jesus, então, invocando a sua missão profética, que é uma das missões dele, denuncia. Denuncia até com fatos julgados pelos judeus, aí presentes na sinagoga, da onde ele foi expulso, e da cidade, da onde também ele foi excluído. Jesus chega até a citar casos assim irônicos, agressivos aos olhos conservadores, às mentes limitadas pelos dogmas, limitadas pelos preconceitos. Ele conta que num período de seca terrível, o profeta Elias não foi repartir pão com quem tinha fome entre as viúvas de Israel, mas uma viúva estrangeira de Serepta. E deu outro exemplo, que havia muitos leprosos em Israel, mas o profeta Eliseu foi curar um comandante militar chamado Naamã, que era sírio e não judeu. O pessoal ali se enfureceu contra ele e o expulsou da cidade.
levaram até o ponto, até o alto de um monte, para precipitá-lo de lá. Quando Jesus se recusa a esse tipo de rejeição, a esse tipo de agressão, a esse preconceito tomando forma em assassinato, e se levantou e saiu por entre eles, passando pelo meio deles, para continuar o seu caminho, a sua missão de Messias, que é profeta também, que denuncia e que mostra a preferência de Deus, mostra onde Deus age, não é onde fazem preconceitos, não é onde esperam milagrismos, mas é onde tem que se cumprir a missão de Deus. Curandeirismo não é para fazer enriquecer igreja, nem é para fazer espetáculos, nem é para engrandecer curandeiros e curadores, mas é para realizar a vontade de Deus de saúde abundante, qualidade de vida para todos. Isso tem que acontecer exemplarmente nas vidas de algumas pessoas. Foi o que Jesus quis mostrar com os dois exemplos da viúva de Serepta na Sidônia e com o comandante sírio. Olha, tirando algumas conclusões daqui, a primeira é que Jesus sente que o que se diz sobre o Messias, sobre aquele que cumpriria a vontade de Deus, se realizaria, se realizou nele, ele assumiu. Assim entende São Lucas, que o apresenta assim, e assim entendem as comunidades de Lucas, assim entende a igreja primitiva, que é preciso assumir aquilo que é dito no profeta. É que é preciso radicalizar em direção dos pobres. É preciso incluir os pobres. É preciso romper com a rejeição aos pobres, ainda que isto custe caro. E a segunda lição é que para Deus não há povo preferido. Não há povo que, embora reivindique para si a preferência de Deus, achar que é o mais certo do mundo, possa aplicar qualquer igreja, qualquer religião, qualquer instituição isso. Aqueles se acham superiores aos outros, seja por questão racial, seja por questão teológica, seja por questão política, seja por questão econômica, seja lá por que for. Não existe raça superior para Jesus. O que importa para ele são os excluídos, os pisados, os hostilizados pela sociedade preconceituosa. Por isso ele aponta a viúva de Serepta e Naamã, o sírio, que não são do reduto dos preconceituosos. Isso não quer dizer que Israel não tem importância. Isso quer dizer que não tem importância é o preconceito. Que impede de perceber que Deus se realiza efetiva, abundante e profundamente em Jesus. E que se realiza naqueles que seguem Jesus também, na mesma perspectiva, seguindo o mesmo caminho que Jesus seguiu, o profético que denuncia. Profético que não tem nada a ver com adivinhação de futuro e com pregações carregadas de juízo, mas com a ruptura da dominação que oprime e que tira a vida, a saúde das pessoas. E finalmente, o terceiro ponto que eu quero destacar é que Jesus, embora se deixasse conduzir pela rejeição, ele foi expulso pela sua própria gente, pelos vizinhos que o conheciam, pelos guris que cresceram com ele, pelos jovens que cresceram com ele, pelas mulheres que o conheceram. Ele não se deixou expulsar. Ele se levantou, se impôs, se colocou e seguiu o seu caminho. Não aceitou o precipício, não aceitou o abismo
Da mesma forma como não se acomodou ao preconceito, não se recuou nas travas do preconceito, ele também não aceitou a imposição do preconceito de eliminá-lo. Nesse último ponto conclusivo, coloco ainda que esta gente que tem preconceito, esta gente acostumada a rejeitar os pobres, a rejeitar com várias classificações a respeito dos pobres, com várias etiquetas que eles põem na cabeça dos pobres, esta gente não brinca, esta gente é capaz de matar. Com essa gente é preciso ter cuidado, é preciso não aceitar a discriminação e nem o ímpeto criminoso dessa gente. Foi o que Jesus fez. Não aceitou o ímpeto criminoso, o ímpeto da violência, o ímpeto que interrompe um projeto, que interrompe uma missão, porque eles não estão nem aí interromper, eles querem exatamente interromper a missão de Jesus e a missão daqueles que seguem Jesus. E se colocou de pé, altivo, e saiu do meio deles e seguiu o caminho. Essa é a mensagem que nós temos que assumir para nós hoje. Nós estamos no nosso país cuja vitória do preconceito, embora seja fugaz, seja relativa, seja de curta duração, ela é virulenta, ela é de alta densidade criminosa. E ela não está aí para brincar, ela está aí para matar. A venda de armas, a propaganda de armas, fazer armas um programa de governo, não é brincadeira, é para matar mesmo, é para incentivar a matança, porque ela é incentivada, ela é motivada, ela é embalada pelos preconceitos aos diferentes e aos outros que não aceitam esse tipo de conduta. Então essa mensagem de Jesus é a mensagem que nos anima, né? Não aceitarmos os preconceitos, nem aceitarmos as amarras dos preconceitos, nem os atos violentos dos preconceitos, mas nos colocarmos altivos e de pé e sairmos do meio desse ambiente. Seguirmos o nosso caminho, que é o mesmo caminho de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, para que não te desanimes, não te deixes cegar, não te deixes torpedear, não te deixes arrasar pelos preconceitos e nem aceites os projetos preconceituosos que são sempre extremamente violentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É que ninguém largue a mão de ninguém.